O preço do arroz segue em queda no Rio Grande do Sul. No dia 18 de novembro, o indicador do CPEA-IRGA registrou cotação de R$ 54,00 a saca de 50 quilos. Vamos saber mais então das estimativas, de oferta nacional, preços aí agora com Andressa Silva, diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, a Biarroz. Muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, Simone, obrigada. Prazer é todo nosso tê-la aqui hoje, viu, Andressa? Vamos lá, a Biarroz, como é que ela avalia, essa situação toda, as estimativas que a gente tem aí em relação à oferta nacional e preços? Está afetando os estoques aí das indústrias? Sim, esse ano nós tivemos um ano atípico em relação aos últimos 3 anos, em que tivemos uma produção estável, cerca de 10 milhões e meio de toneladas. E nesse ano houve um aumento de cerca de 20% da produção de arroz no Brasil. Isso levou a uma produção total de mais de 12 milhões de toneladas, com um consumo estável ao longo do ano, próximo de 11 milhões de toneladas. E esse cenário de aumento da oferta do arroz se verificou não só no Brasil, mas também no Mercosul, que são os nossos principais concorrentes, e no mundo de maneira geral. Então, o aumento da oferta, adicionado à retomada das exportações de arroz pela Índia, que é o maior exportador mundial de arroz, acabou deprimindo preços e impactando diretamente os países produtores. Pois é, então, como a indústria está trabalhando, então, para manter a sua competitividade? Fala para gente. Bom, a Biarroz tem 2 projetos que trabalham para promover o escoamento e também incentivar o aumento do consumo no mercado interno. Em 2012, nós fizemos uma parceria com a Apex Brasil para desenvolver o projeto Brazilian Rice, e a partir desse projeto nós selecionamos mercados-alvo, fazemos promoções, participamos de visitas, missões, rodadas de negócio e também trabalhamos junto ao governo para a abertura de mercados. Então, nós, de 2012 para cá, conseguimos a abertura do mercado do México, do Peru, da Colômbia, estamos visando agora a China, e também a retomada das exportações para países africanos. Então, isso contribui para que haja um maior escoamento do arroz no mercado interno e garanta mais sustentabilidade da cadeia produtiva do arroz. E um outro projeto, recém-iniciado pela indústria, é a campanha de valorização do arroz, que vai levar, a nossa expectativa, a um incentivo do consumo do arroz. Então, no mês passado, foi lançada a campanha Arroz Combina, que já está no ar. Nós temos site, redes sociais, parcerias com influencers da área de gastronomia, saúde, para que eles possam evidenciar os atributos do arroz, e criar essa valorização, esse senso de valor do arroz. Então, a indústria não comunicava muito bem a importância social, econômica e para a saúde que o arroz tem. E então, a partir desse projeto, a nossa intenção é essa, que a gente possa levar informação de credibilidade para o consumidor, explorando a versatilidade do arroz, a acessibilidade, em relação a preço e também disponibilidade, porque nós encontramos arroz em todo o Brasil e a preços acessíveis. Hoje, o arroz em torno de R$ 2 a R$ 3, um prato, uma refeição com 200, 300 gramas de arroz sai menos de R$ 1. Então, é um produto nutritivo, sem glúten, minimamente processado e tem a qualidade reconhecida internacionalmente. Nós exportamos para mais de 100 países e alguns deles com alto nível de exigência em termos de qualidade, como a União Europeia e alguns países da América Central. Então, nós apostamos em trazer um maior equilíbrio entre oferta e demanda a partir do incentivo do consumo e também da abertura de mercados e gestões para aumentar as exportações de arroz. Andressa, a gente vê aí a Conab, ajudando, colocando aí os seus leilões, a compra do arroz do Rio Grande do Sul. É uma ajuda, a gente já falou aqui com o próprio setor, acaba sendo um estímulo, em relação a tudo isso que está acontecendo a preços no Rio Grande do Sul. Por outro lado, vemos a indústria falando em relação a essa campanha, aumentando, os seus mercados. Aí você falou também em relação ao continente africano, levando mais, tentando esses mercados importantes também, mas essa troca, essa comunicação com a ponta final, que é o consumidor, Essa campanha que você falou, o Arroz Combina, o que está acontecendo para diminuir o consumo do arroz? Preço,
ou não? Né? Você falou que não, não é? O que é? É o jovem que não está mais consumindo? O que está chegando na ponta final? Dietas, né? Falando em relação ao arroz que engorda, enfim. O que está acontecendo? Na verdade, Simone, eu acredito que a indústria precisa fazer o seu dever de casa, que não foi feito nos últimos anos. Então, nós encomendamos uma pesquisa em 2019 junto à Euromonitor para entender o comportamento do consumidor. E ali, mais de 50% dos consumidores entrevistados disseram que se tivesse maior comprovação dos benefícios do arroz, passariam a consumir mais arroz. Então, a percepção, de maneira geral, do consumidor é de que o arroz é um produto saudável, porque é natural, mas ele não tem aquela motivação de consumir arroz porque tem zinco, magnésio, selênio, vitamina B, então o consumidor não tem essa informação. Ele vai ao mercado e adquire o arroz por uma questão de hábito, né? Então, a mãe, os pais consumiam, os avós também, mas não tem essa percepção do valor desse produto. E, além disso, também outros dados indicados pela pesquisa, né, que o consumidor sente falta de mais receitas para explorar a versatilidade do arroz. Né? Então, a gente tem o arroz doce, o arroz carreteiro, galinhada, paella, então tem muitas possibilidades para explorar o arroz e o consumidor deseja ver como pode ser utilizado o arroz no seu dia a dia, tanto da forma mais simples, mais básica, como da mais sofisticada. Então, a campanha busca bater nesses pontos. Né? Então, de trazer o valor e resgatar para o consumidor essa percepção de valor do arroz, que ele tem, mas que não é comunicado, né? E dar informações, né, de possibilidades de uso e combater informações que não têm respaldo científico, que muitas vezes são disseminadas e acabam também levando o consumidor a dúvidas, né? Já que até então a indústria não se posicionava, o setor hortícola não se posicionava trazendo os benefícios do arroz para a saúde. A gente já terminar aqui, a gente ouve, né, analistas, consultorias falando em relação a essa oferta em relação ao consumo pode impactar, então, a próxima safra. Como é que a Associação Brasileira da Indústria do Arroz ela observa essa questão para a próxima safra? Então, os dados da Conab apontam que deve haver uma redução de produção de cerca de 11%, muito motivado pela redução da área, né, que os produtores estão optando por reduzir a área para reduzir também a oferta e assim levar a melhores preços e garantir a sustentabilidade da cadeia. Então, deve haver uma redução de cerca de 7% da área plantada, uma redução de produtividade também, e isso, então, possivelmente vai arrefecer essa queda de preços. A gente pode ver, então, uma reação dos preços comparados aos preços praticados esse ano. E, bom, além disso, essas ações de incentivo ao consumo, a presença da indústria do arroz no mercado externo, agora voltamos de uma feira em Chicago para promover o arroz brasileiro e rodadas de negócio para que as empresas possam se manter naquele mercado, apesar do tarifaço, né? E continuamos fazendo as ações com vistas a escoamento e aumento de consumo. Andressa Silva, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente. A Andressa, que é a diretora executiva da ABI-Arroz, a Associação Brasileira da Indústria do Arroz. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza dessa conversa para expor aí como é que a indústria ela está sentindo os reflexos aí em relação aos preços, né, pago ao produtor, né, de arroz. Obrigada mais uma vez e até uma próxima. Nós agradecemos, Simone. Um abraço. Outro, tchau, tchau, boa noite.